Direto ao ponto. Apresentação: Paulo Henrique Tenório. Apoio: Sicovan, Sindicato do Comércio Varejista de Mogi-mirim. De volta aqui no Direto ao Ponto da TV O Impacto, na entrevista com Dom Pedro Paulo Teixeira Roque. Dom Pedro, me parece que o Papa Francisco tem quebrado paradigmas para a Igreja Católica Romana. Isso, de certa forma, é bom também para outras religiões, até saindo até do campo das igrejas católicas, mas até para outras doutrinas que são difundidas no mundo? Sim, na minha análise, sim. Eu vou falar do que eu conheço. Eu vou falar de Dom Carlos Duarte Costa. Eu gosto dessa análise, né? Talvez o fato de ser professor de literatura e, portanto, nas aulas dos textos a gente se vincula sempre com a história. Eu tenho uma análise que é assim: todas, sem exceção, todas as propostas de Dom Carlos Duarte Costa, ao estabelecer a pessoa da igreja, pessoa jurídica da Igreja Católica Apostólica Brasileira, sem exceção, todas as suas propostas foram copiadas pela Igreja Católica Apostólica Romana. Exemplo, Dom Carlos Duarte Costa, quando rompeu com a igreja, as missas da Igreja Romana eram em latim, versus Deo, ou seja, de frente para Deus e de costas para o povo. Dom Carlos inverte, faz versus populi, ou seja, de frente para o povo. Alguns anos depois, um bispo sagrado na Igreja Católica Apostólica Brasileira por Dom Carlos, que era de origem protestante, chamado Dom Salomão Ferraz, homem casado, pai de 3 ou 4 filhas, voltou para a Igreja Romana a convite do cardeal de São Paulo e morreu como bispo, sem ser ressagrado bispo na Igreja Romana. Morreu como bispo da Igreja Romana, bispo auxiliar de São Paulo, sendo casado e pai. As filhas e a esposa foram mantidas pela igreja em Campos do Jordão e Dom Salomão em São Paulo. Dom Salomão participou como padre conciliar, ou seja, como padre, como bispo no Concílio Ecumênico Vaticano II. E nós acreditamos que Dom Salomão tenha levado ao Vaticano as ideias de Dom Carlos. Então a primeira é essa, a missa de frente para o povo, em português. A Igreja Brasileira fez isso, passado, acho que quase 20 anos, 25 anos, a Igreja Romana faz isso também. Outra proposta é a questão dos casamentos dos padres. A Igreja Brasileira aceita que o padre seja casado, faz a sua formação eclesiástica, teológica, antes da ordenação se casa, depois exerce seu ministério. A partir disso, no Brasil, a Igreja Romana começa a ordenar fiéis que recebem a devida preparação que ela fornece, ao grau do diaconato permanente. Já é uma possível abertura. Outros pontos. Casamento de divorciados. Né? Não é regra que todo divorciado possa se casar. Não. Mas cada caso é um caso. Ou seja, há possibilidade para que divorciados possam se casar. Pois bem, o que é que está na mídia essa semana? O Papa está discutindo justamente a questão do casamento da segunda união. As grandes e mais significativas propostas de Dom Carlos Duarte Costa hoje estão sendo discutidas, enquanto que a Igreja Brasileira já pratica isso há pelo menos 60 anos. E com sucesso. Tá certo. E politicamente, como que a Igreja Católica Brasileira se posiciona? Você diz isso politicamente assim na sociedade? Na sociedade, diante isso, desse panorama exato. todo lindo que nós vemos no Brasil, nesse né? país maravilhoso que vivemos. Eu acho que assim, é necessário que a Igreja tenha uma definição política. Mas se você considerar que nós temos no Brasil PSDB, PT, PCdoB,
o PSOL, PMDB e tantos outros partidos. Tantos outros partidos. Nós temos muitos partidos. Você se definir, eu sou este partido, é você se reduzir demais. A postura política da Igreja Católica Apostólica Brasileira é a postura política de Dom Carlos Duarte Costa, em 1945, quando ele fez a reforma agrária. Qual é a postura? É a de justiça social. É de estar ao lado daquele que precisa. A igreja, penso eu, ela não é convidada pelo Cristo no Evangelho a dizer: a minha bandeira política é esta, o meu candidato é este. Não. Eu, como pessoa civil, eu, Pedro Paulo, tenho meu título de eleitor, como os outros bispos têm, e fundamentalmente vão votar em alguém, somos brasileiros. Agora, eu ir para o altar, eu ir para a casa de oração, e lá fazer uma propaganda política do candidato A, B, C ou D, não. Isso nós não devemos fazer. Não é o espaço para isso. A igreja, ela deve estar totalmente fora do ambiente político. Embora os padres e bispos, particularmente, tenham naturalmente o seu candidato para votar. Mas eu acho que, desta forma, não é a igreja que deve tomar a postura da tomar uma posição a favor da situação ou da oposição. Eu, por exemplo, tenho amigos que estão na situação e que estão na oposição. E me dou bem com com todos eles. Vamos contar um pouquinho da história do Dom Pedro, né? O senhor é de Amparo. Eu sou nascido em Amparo, de família tradicional de Amparo. Minha família está na cidade de Amparo há mais de 120 anos. E todos católicos, romanos. Eu fui batizado na Igreja Católica Apostólica Romana. E apesar de ter me desligado, amo a Igreja Romana e a respeito. Apesar das perseguições que sofri, eu não preciso tacar pedras, né? O Evangelho não me ensina isso. Amo a Igreja. Fui batizado na Igreja Católica Romana, fui crismado na Igreja Católica Romana, conheci o Cristo na Igreja Católica Romana, mas fui seduzido por Cristo em outra igreja. E todas elas fazem parte do seu único corpo místico. Conheci a Igreja Católica Apostólica Brasileira num iate. Você acredita nisso? Não sabia. Eu sou professor e fui convidado para um casamento de um amigo meu que é dono, não vou fazer propaganda, mas é dono de uma franquia de escolas aí, está estourando no Brasil. Ele foi se casar em Santos e o casamento era num iate e recebi o convite para ir a esse casamento. E nesse casamento, com outros colegas professores, eu vi um padre celebrando e pensei, mas esse padre não é católico romano? Porque até onde eu sei, os padres romanos não fazem esse tipo de casamento fora do templo. E fui conversar com o padre, é um padre que faleceu 10 dias antes da minha ordenação de padre. Nós nos tornamos grandes amigos, padre Manuel Francisco, da paróquia Menino Jesus de Praga, em Santos, São Vicente. E foi com ele que eu fiz contato com a Igreja Católica Apostólica Brasileira. E de lá terminei os meus estudos teológicos depois e pedi ingresso na Diocese de Jundiaí, onde fui ordenado e onde estou até hoje, né? Entrei como uma pessoa que via de fora, comecei a participar, Dom Jurandir me acolheu, recebi as ordenações e, enfim, estou hoje como bispo auxiliar dessa diocese. Entendi. A minha história é essa. Gosto de trabalhar, eu sou professor, sou empresário, tenho uma fábrica de velas e gosto do que faço, vibro com o Evangelho, vibro ser padre, ser sacerdote, ser bispo, porque eu acho que isso tem que me fazer humilde, isso tem que me fazer amigo, sereno. E o sacerdócio tem me ensinado demais, viu, Paulo? Demais. A gente vai aprendendo que a rotação da vida humana é uma, quando está debaixo da divina graça. Tá certo. Obrigado pela entrevista. Eu é que agradeço a oportunidade, rogo saúde para você, sucesso.
Obrigado. E que você seja sempre assim iluminado, protegido e que seus caminhos sejam sempre amplos. Tá certo, amém. Obrigado mesmo. Deus abençoe. Tá certo, conversei com o Dom Pedro Paulo, né, Roque, aqui na TV O Impacto. E confira, fique ligado em todas as nossas atrações no site da TV O Impacto.